Boa noite, boa noite, boa noite, peregrinos. Iniciando mais uma live nas quartas do caminho. Aguardar aí para o pessoal entrar. Hoje com um convidado muito especial. Boa noite, vamos entrando, gente, vamos chegando. Live no projeto Quartas do Caminho. Passamos aí um tempo sem lives, porque nosso convidado é muito ocupado. A gente teve que encontrar um dia e um horário na agenda dele, né? Mas conseguimos e hoje ele está aqui, né? Aguardar aí a Esté também. A Esté que também é responsável por esse projeto Quartas no Caminho, né? Um projeto que a gente desenvolveu depois que fez o Caminho de Santiago, não juntas, mas no mesmo período, né? E essa experiência que a gente teve foi tão formidável que a gente quis fazer algo para falar a respeito disso. E a gente desenvolve essas lives e chama pessoas que podem contribuir com informações, dicas e também um pouco de histórias do Caminho de Santiago, né, para aquelas pessoas que estão interessadas ou que já fizeram o caminho e querem reviver essas lembranças. Então vamos só aguardar a Esté chegar aí para a gente iniciar a nossa live. Estou vendo que nosso convidado já está por aqui. Oh, beleza. Adriana Berton, nossa colega de lives. Um beijo para você, Adriana. Em breve estaremos em uma nova live. Vamos aguardar a Esté. Bom, para quem está chegando agora, eu vou me apresentar, porque tem muita gente nova chegando ao perfil. Acredito que também, em circunstâncias dessa live, porque o nosso convidado, o Pécio, ele é um cara que já tem um conteúdo muito forte e tem muitos seguidores. Eu acredito que muita gente tenha vindo para cá para o perfil justamente para acompanhar essa live. Então, eu vou me apresentar. Eu sou Juliana, sou jornalista. Em 2022 eu larguei meu trabalho e deixei tudo para trás para realizar esse sonho de fazer o Caminho de Santiago. Fui fazer o caminho sozinha e passei 40 dias andando e foi maravilhosa a experiência, foi marcante e muito importante na minha vida. E por isso mesmo eu dei continuidade com esse projeto, né? Eu vou chamar a Esté, que, como eu falei para vocês, depois que nós fizemos nossos caminhos, cada uma fazendo o seu caminho, a gente decidiu trazer esse momento aqui com outros peregrinos, com pessoas que são entusiastas do caminho, para que elas tivessem informações, que a gente sabe que esse é um momento, às vezes, ou de reviver o caminho, para quem já teve essa experiência, ou é um momento também para a pessoa ganhar um gás, assim, né, e uma motivação para ir fazer, né, de fato. Então, estou aguardando a Esté. Vamos lá, Esté? Pede para participar aí que a gente tá te aguardando. Esté, deixa eu ver se eu consigo chamar a Esté. Um minuto. 2022 eu fiz o meu caminho, passei 40 dias andando, cruzei ali o Pirineus e fui da França até Santiago. E foi... Boa noite. Olá, Esté, seja bem-vinda Boa à nossa live na noite. Quarta do Tudo Caminho. bem? Tudo bem. Eu estou me apresentando aqui para quem chegou no perfil, né? Muita gente chegou nesses últimos dias e queria que você também se apresentasse, né? De antemão, falo que a Esté, ela é uma grande amiga, a gente treinou juntas para o caminho, ela já estava com tudo agendado para o caminho e nos treinos ela me instigou a marcar a data do meu caminho e eu acabei indo até antes mesmo dela. Mas foi ótimo que a gente teve a chance de se encontrar no último dia lá em Santiago. Foi. E quando voltamos aqui para Fortaleza, que a Esté, embora seja de São Paulo, ela mora aqui em Fortaleza, a gente pôde
conversar muito a respeito e trocar impressões sobre o caminho. Esté, se apresente aí para a gente depois chamar o Pécio. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui, né, nesse projeto Quartas no Caminho. Eu sou terapeuta e fiz o caminho com foco no autoconhecimento, né, no meu autoconhecimento, e foi muito interessante. Foi uma experiência marcante, assim, que eu desejo repetir, né? Desejo viver de novo essa experiência de se afastar do mundo aqui fora por um período e ouvir, né, a minha voz interior novamente. Então, como a Juliana disse, a gente já se conhece há um tempo e assim, o universo é tão sábio, né, que calhou da gente estar fazendo o caminho na mesma época. O momento do treino foi um momento muito especial, onde a gente pôde compartilhar coisas da vida, né? Sentimentos, as nossas expectativas do que seria o caminho de Santiago, os nossos anseios, que são muitos, né, para quem vai para o caminho. Então, foi um momento muito especial de treino e também, né, poder encontrar a Juliana lá, dar um abraço nela, né, do último dia que ela estava lá, e eu também, em Santiago. Então, foi, assim, um grande presente da vida que eu recebi, e tenho certeza que a Juliana também, né? Da gente poder estar fazendo esse caminho na mesma época. Então, a gente se dispôs a estar aqui, né, nas quartas no caminho, fazendo esse momento para vocês, né, e trazendo os convidados, que hoje a gente tem um convidado muito especial, né, que a gente está muito ansiosa para ouvi-lo, que é o Pércio, né, já fez o caminho 8 vezes. E é isso. Então, quem tiver dúvidas, perguntas, assim, que dê para a gente responder aqui, a gente responde. O que não der, pode mandar no direct da Juliana, né? A Juliana tem muita experiência com viagem, com bagagem, com mochila, com grandes coisas ela pode acrescentar para você. E vocês que nunca ouviram falar do Caminho de Santiago, então viajem com a gente agora aqui, que vai ser muito legal. Perfeito, Esther. Bom, então vamos aproveitar agora, né, apresentar nosso convidado, que é o Pécio. E o interessante é que a gente não conhece o Pécio pessoalmente, né? A gente começou a seguir o Pécio começou a nos seguir, e a gente foi criando essa conexão aqui, online. E antes mesmo da gente iniciar essa live, a gente já tinha batido um papo, né, com o Pécio. E saiu esse título aí, Cruzando os Céus e os Caminhos, né? Os Caminhos do Pécio, porque ele fez 8 vezes. Ele é tão entusiasta que ele fez 8 vezes o caminho. Então, o Pécio é um paranaense de... Eu vou até ler aqui o nome, porque é uma cidade, é uma pegadinha. Umuarama. Lá no Paraná. É paranaense de Umuarama. Né? É formado paramédico e hoje é comissário de bordo na Delta. Quem viajar pela Delta aí, quem tiver a sorte de cruzar com o Pécio, dá um abração nele por nós. Né? E, como eu disse, é um super entusiasta do caminho. Pécio, por favor, se junte a nós aqui na live, que nós temos muito o que falar. Eu estou muito curiosa com várias coisas, várias dessas experiências suas. Deixa eu ver se eu consigo puxar o Pécio para cá. Pronto, convite mandado. Olá! Boa noite! Muito prazer! Eu estou rindo das apresentações aqui, gente, porque chega a colocar um fardo no ombro da gente, né? E é bonito a gente ver como as pessoas nos olham de fora. Porque geralmente a gente é tão severo com a nossa própria imagem, né? E aí você vê as pessoas te olhando de uma forma tão bonita e isso acaricia o coração. Muito obrigado, viu? De nada. Assim, a gente tem um prazer danado de receber você aqui. A gente vem seguindo, né? Tanto eu e Esther, a gente vem seguindo e seu conteúdo é maravilhoso e traz muitas informações, né? Até para nós mesmos que fizemos o caminho, tem muita novidade ali, tem muita coisa interessante que eu acho que ajuda bastante quem fez o caminho, né? Porque você tem uma jornada aí de 8 caminhos e com etapas diferentes, e também para quem ainda não foi e tem essa vontade, né, de fazer o caminho.
Então, por favor, se apresente devidamente, né? Essa é sempre a parte mais difícil, que é mais fácil que vocês falem de mim do que a gente fala de si mesmo. Mas eu tô na área da aviação hoje em dia, mas minha formação é na área da saúde. Eu me formei na Carolina do Norte como Emergency Medical Sciences, que é um tipo de curso específico para emergências médicas. Me tornei paramédico nos Estados Unidos, trabalhei no âmbito civil e militar, como, no caso, Exército Americano, e tive um câncer em 2007. E isso foi o que me tirou do âmbito militar e eu queria uma folga, assim, sabe? Eu queria um tempo para fazer algo mais leve. Apareceu essa chance de entrar com a aviação, eu entrei. E era uma dessas coisas que eu pensei, vou fazer isso por uns 2 anos, vou dar uma, né? Depois eu volto para minha área e 15 anos depois eu continuo aqui. Então hoje, se você me pergunta qual é a sua profissão, eu provavelmente vou dizer que sou comissário de bordo. Extremamente realizado aqui onde eu estou, porque com certeza vai surgir aí no âmbito da conversa, me trouxe outras maneiras de tocar a vida das pessoas e é também o que já vou responder uma pergunta de cara, o que me facilita também fazer o caminho tantas vezes, porque nós como comissários de bordo temos a facilidade de poder voar sem pagar e a escala é um pouco mais fácil de marear aí, então fica mais fácil da gente conseguir o tempo e diminuir o custo da viagem. Mas você não respondeu toda a pergunta. Qual foi? Então, eu vou começar por ela. Vai lá. Por que 8 caminhos? Porque, assim, tudo bem que você tem a facilidade da viagem, mas você poderia ir para qualquer lugar do mundo. Verdade. Isso, do caminho. Por que 8 caminhos? Então, eu acho que, por exemplo, você está rindo por trás aí, porque eu sei que, na verdade, você sabe por que 8. Entendeu? Porque existe uma... eu queria ter os dados aqui, porque existe essa coleta. A Oficina do Peregrino em Santiago é muito boa coletando todos esses dados, né? E o índice de pessoas que refazem o caminho, pelo menos uma vez, é altíssimo. Mais de 80% das pessoas que fazem o caminho de Santiago geralmente voltam, né? Numa média de muitos anos, tá, gente? Então, é muito alto. E eu voltei 8 vezes porque cada vez que eu fui, e tenho certeza que vai continuar sendo, algo novo se apresentou, uma lição nova foi aprendida, uma perspectiva nova foi direcionada. E eu não me canso disso. É isso que me atrai ao caminho tanto. Porque cada vez que eu vou, eu sei que algo será aprendido, algo muito intenso e bom será tirado dali. Certo. E só para as pessoas se situarem, quais foram esses 8 caminhos? Fala aí. Então, é interessante falar isso também, é o seguinte, gente. Quem está pensando em fazer o caminho de Santiago, lembre o seguinte. Para ser considerado peregrinação, o caminho, o mínimo são 100 quilômetros. 100 quilômetros você consegue fazer em 5 dias tranquilo. Parece difícil, é difícil, mas também é uma coisa muito edificante e você começa a fazer, consegue fazer. Eu fiz em 8 jornadas, foram 4 vezes o caminho francês, 2 vezes o caminho português, 2 vezes o caminho do norte. E aí eu jogo aí um 9º caminho, que foi a Rota da Luz, em 2020 ou 2021, não me lembro agora de memória, que eu fiz com a minha sobrinha Maria Eugênia também, paranaense, lá de Moarama. A gente fez quase 200 quilômetros aqui na Rota da Luz em São Paulo, indo para Aparecida do Norte. A Dani está perguntando aqui, eu nunca fiz, mas sou doida para fazer. Qual você indicaria fazer de primeira? Você é a pessoa mais indicada para responder essa pergunta. Então, eu tenho razão, é uma pergunta muito sábia mesmo, porque você começa a pesquisar sobre o caminho e aí você vê diferentes coisas ali, né? Mas eu indico, como primeiro caminho, eu indico o francês. Por que o francês? É um
caminho que você menos precisa de preparação física. Porque existem muitas vilinhas, né, vilarejos um atrás do outro. Então, se há o problema, meu Deus, não consegui andar os 20 quilômetros, vai ter uma vila no 10, no 15 e assim por diante. É também um caminho muito histórico. Imagina, isso vem pré-cristianismo dos povos celtas cruzando até Finisterra, né? E esses caminhos foram utilizados depois pelos romanos e, por fim, Santiago para chegar na Península Ibérica ali. E então tem essa questão da história, tem essa questão da energia ali que é muito presente porque é o caminho mais caminhado. Então, como primeiro, assim, eu sempre indico o francês. Perfeito, perfeito. E assim, é importante que se diga, né, como você falou, para ser considerado peregrino, basta fazer ali os 100, né, quilômetros, os 100 últimos quilômetros para conseguir a Compostela, né? Mas a gente sabe que muita gente faz em etapas, né? Então, não necessariamente você precisa chegar a Santiago logo na sua primeira vez. Você pode dividir isso em etapas e sempre retornar no ano seguinte. Eu conheço muitos peregrinos que, inclusive, fizeram isso, né? Que começaram e fizeram 1 ou 2 etapas, depois, no ano seguinte, retornaram, continuaram da etapa onde haviam parado e continuaram até chegar em Santiago. Então, não obrigatoriamente você tem que fazer os 100 últimos para chegar em Santiago logo de cara, né? Mas você vai conhecendo os pueblos que tem no caminho francês ou no caminho português e uma hora você chega lá, porque eu tenho certeza que uma vez você estando no caminho, você continuará caminhando. O duro, a terapeuta aqui do meu lado vai saber falar sobre isso melhor, que o duro é a ansiedade, né? O duro é que você andava de chegar em Santiago, de missão cumprida, né? De estar lá. Até eu conheci várias pessoas, também uma canadense, que ela já vem fazendo por vários anos o caminho, porque ela só tem 1 semana por ano para fazer isso. Então ela vai e faz um período de 1 semana, volta para o Canadá. Volta, faz 1 semana, volta para o Canadá. E assim vai. O meu ser ansioso fica difícil de fazer isso. Realmente, depois de 8 caminhos, a gente aprende que o mais importante não é o destino, e sim o caminho em si, mas o chegar em Santiago é muito mágico, é muito preenchedor, né? Então, eu fico ansioso para chegar assim. Com certeza. E Péssimo, me conta aqui, como é que surgiu a questão do caminho na tua vida? De onde é que veio essa ideia de fazer o caminho? Que eu acho que muita gente tem um ponto de partida ou um gatilho que diz assim, poxa, isso é legal, eu vou. Eu queria ouvir de você. Em que momento o caminho de Santiago se tornou uma opção de viagem? Então, eu acho que se eu for voltar ao começo de tudo mesmo, eu vou afunilar aqui com muitos brasileiros. Eu li o livro do Paulo Coelho, o Diário de um Mago, que o cenário no Caminho de Santiago, e aquilo me chamou muito a atenção. Mas eu li isso adolescente, isso ficou no meu subconsciente lá, não gostei do livro e tal. E já mais assim, pelos 20 anos de idade, mais ou menos, eu vi um documentário a respeito do Caminho de Santiago. E aquilo voltou, é aquilo do livro e tal, e aquilo já, um dia eu quero fazer isso. E em 2010, um grande amigo moramense também, que hoje vive em Portugal, e fala que o Moarama exporta para o mundo, né? Mas na verdade, a Moarama, tadinha, é tão pequenininha que o pessoal nasce ali e espalha. E ele vivia em Portugal e ele fez o caminho português. E aí já era uma época que haviam as redes sociais, era o começo do Facebook, né, do boom do Facebook. E aí ele postou as fotos do caminho. Eu falei, cara, eu quero muito fazer isso. E eu já estava na aviação, então eu pude, falar, não, agora eu tenho como, vou fazer isso. E aí acabei indo fazer o primeiro caminho que eu fiz foi o caminho português, o mesmo caminho que esse meu amigo Wagner fez. Que bacana, que bacana. E me diga uma coisa, todo mundo fala que quando você vai para o caminho, você leva um questionamento. Né? Qual foi o questionamento que você falou, se for possível falar? Eu vou fugir à regra. Olha só, quando eu fui para o caminho, o meu primeiro caminho, ele foi estritamente por razões culturais, históricas e turísticas.
porque eu gosto da história, eu gosto justamente da parte medieval, céltica e tal. E eu sabia que o caminho tinha muito dessas histórias embaralhadas ali, e eu fui por isso. Fui extremamente despreparado, com uma mochila que eu chamo de trambolho, a mochila de 70 litros. Eu só não levei a pia da cozinha porque não tinha espaço mais. E era tão pesado que qualquer deixa que eu tinha, eu tirava a mochila e colocava no chão, porque era realmente algo muito fora do que se deve fazer. Mas também a gente está falando de um tempo atrás que a informação não era tão dissimulada, né? A gente não tinha tanto acesso. E a gente leva o que a gente acha que vai precisar, né? Eu só realmente entendi o caminho como um chamado mais espiritual quando eu cheguei em Santiago pela primeira vez. Eu já descrevi essa cena aqui para várias pessoas, mas eu cheguei em Santiago numa missa do peregrino. Naquela época a gente podia entrar com as mochilas nas costas, e eu entrei na igreja justamente no momento em que o padre estava consagrando a Eucaristia. Então imagina uma cena de você estar com todo... quem fez o caminho consegue entender um pouquinho melhor essa dinâmica de você chegar a Santiago, você já tem uma emoção vindo à tona, a flor da pele mesmo, de dever cumprido, de conseguir, me superei, e eu dei o primeiro passo dentro da igreja, o sininho tocou e todo mundo se levantou. E de novo, sempre que eu conto, eu fico arrepiado. Você contando, eu também fico. Então, aí eu entrei, todo mundo se levantou e eu levantei o olhar para o altar e eu vi o busto de Santiago ali. E naquele momento eu tive um estalo, vou voltar. Aí eu fui voltando. Agora, entrando na sua pergunta, eu digo que dentro das verdades do caminho, eu chamo 5 verdades em geral, existe uma que o caminho ensina. Só que o caminho ensina o que a gente precisa aprender, não o que a gente quer aprender. Dentro do primeiro caminho, eu revisitei um passado que eu não sabia que eu precisava visitar. De todas as pessoas que eu poderia estar pensando durante a minha caminhada, eu fui pensar justamente no meu pai, que era uma figura muito distante na minha vida. Uma pessoa que foi um pai muito distante. Ele proveu a parte financeira e tudo mais, mas era uma pessoa de afinidade muito distante. E o caminho inteiro, meu pai vinha à minha mente, vai à minha mente, e eu entendi ali que eu tinha coisas que trabalhar. Eu tinha coisas ali que eu precisava lidar com o meu pai, e graças ao caminho eu consegui revisitar e resolver muitas dessas diferenças que eu tinha com o senhor Pércio Ágio, que eu sou o Júnior, né? E ele faleceu em 2015, se não me engano. E graças a Deus, com esses laços desatados, e daqui para frente eu já não tenho que carregá-los mais. Que bacana, Pércio. A Liliane está perguntando que ano foi o primeiro caminho que você fez? 2011. 2011. Ainda podia entrar com mochila, né? Hoje não pode mais, gente. Você tem que deixar a mochila ou na oficina do peregrino, ou no hostel que você está. Não pode mais entrar com mochila na catedral. Mas é um momento realmente belíssimo, né? Fora a mágica de chegar ali na praça, tem a mágica de você assistir ali a missa dos peregrinos. É um negócio realmente emocionante. Só o Pércio falando, eu também já me emociono, porque eu lembro da emoção que eu senti. Eu imagino que com a Esté seja a mesma coisa. Né? Isso, sim, é muito emocionante. Isso toca realmente o peregrino. É uma energia inexplicável que acontece ali, né? Quando você vem descendo a escadaria da igreja, que você vê realmente... Bom, quando eu comecei a ver uma pontinha da igreja aparecendo assim, né? Eu falei, caramba, é verdade, né? Tô chegando aqui. Aí, descendo a escadaria, assim, eu desci bem num momento onde um grupo estava celebrando a chegada junto, né? Então, aquele barulho das vozes, assim,
Realmente tem uma pessoa aqui que a Dani comentou, eu acho que vou chorar o caminho todo, deve ser muito emocionante. Gente, vocês vão saber como é. Pode chorar, Basta, olha, eu consigo ver bem a diferença quando eu estava em Madrid, que fiquei uns dias lá, e quando eu saí da energia de turista para chegar na estação que eu saí de Sarria, o caminho, né? Quando eu pisei ali, que eu desci do trem, assim, é inexplicável. E eu tinha um pé atrás, porque eu sou muito São Tomé, né? Tem que ver para crer. Falava, eu quero ver se esse negócio de caminho é verdade mesmo. E, gente, é verdade. Eu tô aqui só ouvindo, mas tô lembrando e eu viajo nas postagens do Pércio, quando eu vejo, eu falo, gente, isso é demais. Então, vocês vão chorar, se preparem, mas não precisa levar lencinho, não. Deixa que o vento seca. É muito bom, é muito bom. Inclusive, fala aqui, perdi meu pai há 4 meses, depois do falecimento dele, estou tendo um chamado para Santiago. É bem isso mesmo, é um chamado, né? Eu peço, como é que foi o seu chamado, assim? Quando é que você soube que era hora de ir para o caminho de Santiago? Então, foi essa questão do meu amigo Wagner, né? Que foi, e eu vi as fotos e falei, não, ele já estava ali, né? A minha primeira verdade do caminho é o caminho chama quem está pronto. Então, essa primeira chamada, ele vai ficar ali gente, eu trato o caminho como uma entidade viva, literalmente. E ele é muito sábio. Ele sabe exatamente o momento que você tem que ir, o momento que você tem que estar lá. Tem um pessoal, inclusive, de Goiás, que fizeram de bicicleta recentemente. O Alessandro, inclusive, teve numa live comigo. Vai ter uma outra live comigo que a gente prometeu de fazer uma antes e uma depois. Que já tinha feito um caminho e voltou agora. E eles tiveram um problema gigantesco com a agência lá da Espanha e acabou que eles atrasaram quase 15 dias, se não me engano. Salvo engano, não sei se foram 15 dias ou uma semana, 1 ou 2 semanas, para chegar, né, na Espanha. E veja só, eu fiz o caminho no inverno, eu cheguei em Santiago, fiquei chateadíssimo que eu não pude abraçar Santiago, por causa do Covid estava fechado. E na semana que eles foram, abriu. Eles já tiveram, esse pessoal já teve a experiência de poder chegar em Santiago. Para quem não sabe, o final da peregrinação é você entrar na igreja, subir por cima do altar, tem tipo uma escadaria que sobe, tem um busto de Santiago e você abraça o santo por trás, desce pela outra escadinha e entra onde estão os ossos de Santiago, numa caixa de prata. E ali é o fim da peregrinação. Então, literalmente, esse ano eu senti, tipo, não terminei. Não abracei o santo. Fiquei chateadíssimo. E o pessoal que foi, né, com suposto atraso, olha aí. Então, ele sabe justamente quando, onde, qual, e ele vai colocar exatamente o que você precisa sempre. E as pessoas precisam estar sensíveis, né, a essas mensagens que o caminho traz, né? Tem pessoas que elas vão com uma expectativa e não observam os detalhes. E o que você falou, o caminho traz as pessoas certas, o momento certo, a frase certa para você ler. Os problemas também. É o que você precisa trabalhar e, assim, às vezes vem de uma maneira dolorosa, mas às vezes vem de uma maneira muito gentil também, né? Assim, é impressionante. Eu não vou nem falar, porque eu já falei nas outras lives algumas coisas, mas eu tô aqui fervilhando. Olha, eu vou aproveitar o seu gancho, eu já vou dar 5 verdades do caminho, que daí fica mais fácil. Sim, muito importante. Eu quero ouvir as 5 verdades. O caminho chama quem está pronto. O caminho provê. O caminho ensina. Na Galícia, chove, vai doer. Esse Galícia chove não é só a chuva física, não. É as coisas que a gente não conta, não acha que tem que estar e é que vem. Né? E Esther, eu adoro começar o caminho e conversar com as pessoas justo que têm expectativa. Porque geralmente são as pessoas que o caminho quebra.
Porque você vai com uma expectativa e, como eu disse no começo, o caminho ensina a lição que você tem que aprender, e não que você acha que tem que aprender. E aí você acha que você vai aprender isso, aquilo, outro, e o caminho joga uma situação, te quebra, e você aprende uma lição que realmente você precisa aprender. Para aquele momento, para aquele instante da sua vida. E isso é maravilhoso. Então, aproveitando Sim. esse gancho, Péssimo, 8 caminhos, várias lições, eu imagino. Mas você consegue destacar um aqui que te marcou profundamente? Eu sei que são várias histórias, são vários momentos. Isso é uma coisa extremamente difícil de responder. Porque eu posso pegar um caminho e te dar um leque de lições. Mas para as pessoas, Imagine por exemplo, 8. que estão, como por exemplo a Dani que está aqui ansiosa para fazer. Vamos aproveitar o gancho dela, né? Que lição ficou para você que pode ajudar a Dani a ir mais tranquila, né? Eu acho que uma lição que todos vão aprender é o quão pouco a gente realmente precisa para viver e viver feliz, né? Essa é uma lição que tenho certeza que você já não tem, se você já não está ambientado. A gente sai de um ambiente extremamente capitalista no sentido de ter, né? E você entra num caminho onde você pode até ter o melhor equipamento, melhor mochila, de nada vai te servir. A lição vai ser aprendida da mesma maneira que aquele outro peregrino que comprou tudo lá na Decathlon com o menor preço possível, porque era o que ele podia. E o caminho, ele transforma aquilo e realiza aquilo. Então, eu acho que uma das lições é geralmente essa do quão pouco a gente precisa, do quão mínimo a gente precisa para realmente viver feliz. Outra lição é de que eu acho que sempre muito presente no caminho é que o amor, a ajuda, a afinidade, ela vem de lugares inesperados. A gente se habitua a procurar o amor, a afinidade, o carinho em caminhos muito presentes na nossa vida diária, nossa família, nossos amigos e tal. No caminho você não conhece ninguém, você passa a perceber a preocupação genuína de uma pessoa que você não conhece com você. E você se passa a preocupar genuinamente por uma pessoa que você não conhece. Então, essas lições são muito marcantes de você... A gente também é parte do mundo que a gente vive, né? Desse mundo fechado, que às vezes gosta de dar mais atenção às notícias sensacionalistas ruins, né? A gente criou um marketing para isso. E, então é tudo muito ruim, ruim, ruim. E aí você entra no caminho e você começa a rever a beleza do ser humano. De que há gente boa no mundo e a gente que realmente é capaz de amar sem te conhecer, é capaz de amar sem ter que pôr laços de tempo, se você vai amar de volta, se simplesmente ama. E isso é também, para mim, incrível. Ô, Pécio, fato curioso, gente. Eu estava fazendo o caminho de Caravaggio recentemente e tinha chegado da caminhada e o Pécio estava fazendo uma live com o Carlos, né? E eu acompanhei o caminho do Carlos, foi muito bacana, fotos muito bonitas, a história dele também muito bacana de ouvir, né? De superação. E eu me lembro que eu na cama ouvindo assim a live e tinha uma outra peregrina no meu quarto, né, a Isabela, e aí eu perguntei, você se incomoda de eu ficar ouvindo a live? E ela disse, não, tô achando ótimo. E a gente começou a escutar a live e teve um trecho lá que, sabe, me tocou profundamente. Eu até compartilhei com o Pécio. Eu falei, poxa, que verdade é essa, né? Uma coisa que eu sabia, mas foi assim, a maneira que você se expressou captou justamente um negócio que foi muito especial para mim, que é assim, às vezes não é você no caminho, não é seu caminho, é você no caminho do outro, né? Você ter a consciência de que às vezes você tem que estar no caminho do outro, né? E aquilo dali me tocou profundamente. E
eu até queria que você falasse isso, porque eu vivi isso, e certamente você deve ter vivido um momento assim que a gente até já conversou a respeito, mas eu queria que as pessoas soubessem que às vezes não se trata do nosso caminho, é da gente no caminho de uma outra pessoa. Né? Então, por favor, peço. Você, no dia que a gente conversou, você me contou essa história, eu fiquei profundamente emocionado com isso, porque é justamente isso, né? Eu no teu caminho, lá no caminho de Caravaggio, sem saber, né? E é incrível porque, olha só, você, Esther, aqui fazendo algo que, sem nenhum motivo, o Carlos faz isso também, o Carlos Alberto começou uma página no Facebook, para quem vai fazer o caminho também, se chama Peregrino de Primeira Viagem, um montão de informação legal do que você precisa para começar a montar seu caminho e tal. E ele faz isso de uma maneira muito legal, de uma maneira bem informativa. E por quê? Para ganhar dinheiro? Não. Né? Eu faço meu conto para ganhar dinheiro? Não ganho nada com isso. O meu dia tem horas de perguntas de pessoas que vêm, gente, eu quero fazer isso, vou fazer isso, vou começar aqui, o que você acha disso? E eu paro e respondo a todos por quê. Número um, e eu acho que provavelmente é o mesmo, o que está por trás de vocês continuar também, é saber o quão importante ou quão bem o caminho vai fazer na vida dessa pessoa. Então é uma maneira de ajudar o caminho a chegar até essa pessoa. Somos todos ferramentas, né? E no meu caminho aconteceu várias vezes de a pessoa estar no meu caminho não saber, não entender a diferença que ela fez na minha vida. Como peregrinos que entraram num albergue no meio da noite, um albergue que era por esse sistema de confiança, que não tinha nem hospedeiro, sabe? Você entra, você escreve seu nome, coloca o dinheiro na caixinha. E a princípio eu ficava bravo com eles, porque chegaram tarde, fazendo alvoroço e tal, não sei o que, e eu tava super mal-humorado, porque o albergue era no meio do nada, não tinha comida, tava com fome, e de repente você escutar, a gente fez comida lá embaixo, você não quer vir jantar com a gente? Não tapa na cara, né? Entende? Tipo, a pessoa nem entendeu o que está acontecendo ali, fazendo parte do seu caminho. Tem uma história muito linda na minha vida que eu tenho uma mãe americana, a senhora Peggy Fletcher, uma pessoa que realmente se tornou uma mãe para mim numa terra distante. E ela me ajudou, eu já emocionei mesmo, porque falar dela muito tão emocionante quanto falar minha própria mãe. E ela é uma pessoa que me ajudou. Eu hoje eu terminei meu curso na faculdade graças a muitos anjos na minha vida, e um delas foi a Miss Fletcher. E a Miss Fletcher tinha falecido, e era um caminho que eu tinha pensado muito nela. E apesar de ela se chamar Peggy Fletcher, eu, por uma questão de respeito, eu sempre a chamava de senhora Fletcher. E ela insistia comigo de falar, não me chame de Peggy, eu não conseguia. Né? A educação que a minha outra mãe do Brasil tinha me dado, não dava jeito. Aí, esse caminho eu tinha pensado muito nela. Vocês sabem que se perder no caminho de Santiago é muito difícil. É muito difícil se perder. Porque você vai seguindo o caminho, vai seguindo as setas. O lugar mais fácil de você se perder são as cidades. Porque as cidades, né, é diferente, você pode entrar em numa rosinha e tal, e pegar a rua. E eu e meu amigo Gustavo, eu não lembro qual era a cidade, pegamos uma rua dessa, que não é o caminho, cadê as setas? Isso aí, claro, pré-GPS, lá nos primeiros caminhos, foi o segundo ou terceiro caminho. E agora? Aí vi albergue de peregrinos. Eu falei, vou bater ali, né? E vou perguntar para onde tem que ir. Bati na porta, abriu uma senhora e eu, joguei todo o espanhol, né? Olha, então a gente se perdeu, saiu do albergue e tal, como é que faz para chegar no caminho? Ela respondeu em inglês, eu não falo espanhol. Aí eu perguntei em inglês, eu falei, desculpa, é que a gente saiu e tal. Ela falou assim, a senhora nos explicou, ó, desce essa rua aqui, na terceira direita a gente já vai reto, você vai estar no caminho. Tá, muito obrigado. Qual é o seu nome? Ela falou, Peggy. Não acredito, sério. Eu desmontei, imagina, comecei a chorar na frente da mulher, mas sem entender nada. Me deu um abraço, sem entender nada que estava acontecendo.
Aí, eu não sei a cidade, mas eu sei a data. Era 26 de abril. E ela me deu esse abraço e falou... Aí eu expliquei, não, olha, eu tenho pensado muito na minha mãe americana, e ela se chama Peggy Fletcher, assim, e tal. E chegamos no albergue, eles ficaram no mesmo albergue que a gente, né? No dia 26 à noite. E aí o Guto deixou escapar que dia 27 era meu aniversário. E ela, junto com a filha, que ela estava fazendo com a filha, fizeram um bracelete de linha trançada e deixaram em cima da minha mochila com um bilhetinho "Feliz aniversário", porque elas iam sair mais cedo, porque elas iam desviar do caminho para visitar não sei quem que eles conheciam na cidade próxima. E esse bracelete, ele tá pendurado na minha mochila até hoje. Eu mudei de mochila e o bracelete que foi junto, ele tá lá pendurado até hoje. E era essa pessoa no meu caminho. Eu tenho certeza que ela não faz ideia de quão importante ela foi naquele momento. Assim como a gente não faz ideia de quão importante a gente é no caminho das outras pessoas. Né? Olha lá, eu numa live, já fora do caminho, dando aí um insight para Juliana, sem saber. Impressionante, emocionante essa sua história aí. Eu digo que é engraçado, que já tinha até trocado umas figurinhas com a Esther, né? Depois que você faz o caminho, tem umas sincronicidades, não digo nem coincidências, mas umas sincronicidades, assim, meio que absurdas, que você diz, Jesus, mas é sempre em torno do caminho, né? Então, assim, aconteceram várias coisas depois que eu cheguei, e pessoas que eu conheci, e pessoas que a Esther conheceu, né? E eu acredito que não à toa chegou até você, e você chegou até nós, entendeu? E eu acho que é isso, as pessoas vão acrescentando uma a história da outra, né? E para mim realmente foi muito importante ouvir naquele momento, naquela live, né? Porque foi totalmente ao acaso. Eu abri o Instagram, você estava fazendo a live com o Carlos, e eu acabando uma caminhada, e aquilo ali, poxa, me mexeu comigo, assim, caramba, que coisa, porque eu revivi alguns momentos do meu caminho em que, de fato, eu era para estar no caminho de outra pessoa. Talvez eu tenha ajudado ela com um sorriso, com uma palavra, com um abraço, entendeu? Então, isso é muito bacana. E isso acho que é uma das mágicas do caminho, né? Eu não sei... Essa sabedoria do caminho, de te colocar naquele momento, porque o caminho sabia que você ia ser ferramenta ali. Exatamente. É fascinante. Exatamente. Inclusive, lembrando da Adriana Berton, né? Que a gente conheci. Vou contar rapidinho, Fércio, para você ver como é interessante, né? A gente fez uma live, a Adriana Berton curtiu a publicação, e eu tinha lido naquela semana, né, no meu processo de busca pela cidadania italiana, que o meu sobrenome um dia foi Berton. Em 1526 houve uma briga, né, na família, e aí a família se separou, uma parte continuou sendo Berton e a outra parte foi ser Quequeto. E aí eu comentei com a Adriana, falei, olha, eu tenho esse artigo, né? Você curtiu minha publicação, você quer dar uma lida? Contei a história, e aí a Adriana leu e tal, e fez live com a gente criou um grupo, nós três, e aí a Juliana acabou conhecendo ela lá no sul, em Caravaggio, né? Quando ela foi fazer pessoalmente. Então, assim, eu não sei, a gente vai se conectando, né? Eu não sei por que eu encontrei a Adriana, ainda não conheci ela pessoalmente, mas essa história lá de 1526, ela reverberou aqui agora, depois do caminho, né? E aí é onde a gente começou a falar dessa coisa das sincronicidades que acontecem. Então, assim, a gente fica sem entender, tem coisa que a gente não precisa entender, só sentir, né? É parte da mágica do caminho. Tem uma história muito bonita que o Pércio me contou, eu vou pedir para ele falar, sobre aquela senhora que estava caminhando e você disse, não, aguenta aí um pouco, eu queria que você contasse, porque eu achei tão bonita. E assim, eu acho que a mágica do caminho é essa coisa de você estar presente naquele momento e ter sido uma palavra de incentivo para ela, sabe?
Mas eu tenho que pintar aqui um cenário que a primeira etapa de até Roncesvalles é uma etapa dura, né? Porque você vai passar pelas montanhas dos Pirineus. A segunda etapa ali, onde a gente para, gente, é Roncesvalles e Zubiri, Zubiri. Zubiri, Também é uma Zubiri. etapa estranha, assim. Agora, eu fiz isso abaixo neve. Tá? Eu comecei sem a neve. Quando foi chegando em Roncesvalles, a gente pegou neve no chão, mas não levou em cima da gente. Quando eu dormi em Roncesvalles, no mosteiro lá, eu acordei de madrugada com muito frio. E eu falei assim, nossa, eu acho que o aquecedor apagou, né? Mas não dei atenção. Peguei, minha mochila estava da cama, tinham pouquíssimos peregrinos, isso é uma das belezas do caminho do inverno. Saímos 12 pessoas de São João né, no mês de fevereiro. E eu peguei, botei a mão numa blusa que eu tinha ali na mochila, já enfiei essa blusa, eu já me enfiei no saco de dormir. Pô, tinha colocado o despertador no meu relógio, já para não acordar ninguém mais, às 5 da manhã, que eu queria ser um pouco cedo, porque eu queria ver o sol nascer e tal. E levantei aquele frio, gente, mas está muito frio. E eu passei pela janela e quando eu olhei para fora, tudo estava branco. Uma verdadeira paisagem assim de filme, de conto de fadas, tudo branco. Agora eu entendi, isso aqui virou uma geladeira. Por isso que está tão frio. E essa etapa foi duríssima, porque você sai caminhando, gente, a neve vinha em alguns pontos a metade da minha canela. Então é aquele esforço extra de você tirar o pé de dentro da neve e enfiar na neve. Subimos para a montanha, o peso da neve sobre as árvores foi tão grande que algumas das árvores caíram e sobre o caminho. Então, para você passar, você tinha que pular essas árvores, literalmente. Você pegar a mochila, jogar para o outro lado da árvore e se passar pelo outro. Então, foi muito duro. Aí chegamos em Zubiri. Na ida para Zubiri, conhecemos um senhor também que é fantástico, o senhor Charles, um inglês que fez o caminho se recuperando de um câncer. Uma história que já mexeu comigo ali e tal, dentro do meu interior. E eu saí de manhã, cedinho. O albergue fica bem na ponte famosa de Zubiri, a ponte da Arábia. E eu saí de manhã. E tá essa família ali, a mãe e 2 filhos, assim, tentando tirar uma selfie com a ponte, todos desajeitados, tentando se entrar junto com o monumento. Aí eu ofereci, né? Posso tirar uma foto? Aí o sotaque deles já denunciou que eles eram americanos. Ah, sim, obrigado, tiramos a foto. E seguimos, você tem que cruzar a ponte de volta para entrar junto ao rio e seguir o caminho. E tal, e começamos a conversar e, né, papo vai, papo vem. E um dos filhos dela perguntou, você sabe se vai ter, né, muita montanha ainda pela frente? Aí eu falei, não, agora já vai estar melhor. Agora eu lembro que a gente vai ter o, o Alto do Erro, vamos ter uma alta referência. Vai ter o Alto Perdão e depois, mais lá para frente, que eu já sei por experiência, falei, né? Tem a subida do Sebreiro, que é muito pesada. Mas fora isso, depois é tipo alto baixo é um relevo mais fácil. Aí ele falou assim, mas como assim você já sabe? Eu falei assim, não, eu já fiz o caminho antes, essa é a minha 8ª vez. E ela tinha ficado uma fila meio indiana, assim, passar no caminho, porque o caminho deu uma afuniladinha ali, e como tinha neve aos lados, o espaço para caminhar era pouco. Então ela estava na minha frente, a senhora, eu e os 2 meninos atrás. No que eu falei 8, ela chegou a dar uma freada. Ela falou, 8 vezes? Eu falei, 8 vezes, né? Mas por quê? Eu falei, não, o caminho é um processo, expliquei, é um processo de reset para mim, é uma coisa que me traz muitos benefícios e eu preciso fazer sempre que posso e tal. Aí ela falou assim, olha, eu tô pensando seriamente em desistir. Eu falei, opa, desistir por quê? Não, porque eu não estava preparado para isso. Essas montanhas, a neve, meus filhos, porque era um menino de 18 anos e um menino de 21, menino não, né? Homens de 18 e 21. Mas para mãe sempre vai ser filho, não tem jeito, né? Então, e os meus meninos e não sei o quê. E eu fui me vindo e tal. E eu falei assim, olha...
literalmente, para vocês entenderem a gravidade da coisa, ela não foi de Zubiri porque era inverno. E no inverno, o ônibus não passa. Ele só passa, acho que uma vez à tarde, no final da tarde. E o táxi só começa a funcionar depois das 2. Aí ela decidiu andar até Pamplona. E em Pamplona eles iam pegar o trem de volta para Madrid. Não iam terminar o caminho, vou parar ali. Aí eu peguei e falei para ela assim, não julgue o caminho inteiro por essas 2 etapas. Uhum. A gente acabou de passar pelas uma das mais difíceis etapas do caminho. Não julgue o caminho inteiro por ela, não. Ele vai melhorar, eu te prometo que ele melhora. Aí ficou aquilo no ar, a gente foi conversando, e a etapa de Zubiri a Pamplona é uma etapa muito agradável, muito tranquila. E aí, chegando em Pamplona, ela falou assim, olha, se for como hoje, eu acho que a gente consegue. E aí eu peguei e tirei meu aplicativo, eu falei assim, olha, tá vendo? Daqui até tal lugar é assim, essa e tal. Então vamos tentar, vamos. E aí eu acabei caminhando com eles até Logronho, que eles tiraram um dia de folga e eu continuei andando. Então a gente separou ali. Mas aí veio esse entendimento de que naquele momento não era o caminho para mim, e sim eu no caminho para outra pessoa. O caminho me usando ali no sentido, olha, ela vai precisar de escutar isso aí, porque senão ela não vai terminar. E eu estava ali justo, tenho certeza e completa absoluta. Certeza, Tinha que ter sim, de que eu estava alguém que ali. tinha feito outros caminhos, né? Exato, Uma para pessoa poder mais dizer para ela, experiente. não julgue o caminho, continue caminhando, vai dar tudo certo. E realmente. E eles, como eles tinham muito tempo para realizar o caminho, eles foram para cada 3 dias, eles paravam um dia e tal. Então eles chegaram em Santiago como creio que uma semana, quase 10 dias depois de mim. E eles tiraram uma selfie num Burger King, né? Comendo um burgão assim e dizendo chegamos, muito obrigado e tal. E aí isso, tipo, enche o coração da gente de um jeito que não tem fim. Com certeza, é uma experiência única. Péssimo, me diz uma coisa, 8 vezes, assim, eu imagino que cada percurso que você percorreu tem uma dificuldade, né? Mas, assim, a impressão que me dá é que você caminhar durante o inverno é realmente bem mais difícil que qualquer outro desafio, assim, em qualquer época do ano. E eu sei que tem gente aqui na live que tem a intenção de fazer no inverno, mas fica com receio porque é muito frio, talvez as dificuldades sejam maiores. E assim, eu não sei dizer porque eu não fiz no inverno, nem faria porque eu sou uma pessoa muito friorenta. Mas você que fez, de fato, ir no inverno foi talvez a maior dificuldade que você enfrentou no caminho? Não. Não. Vamos colocar aqui. Vocês estando com os equipamentos corretos, não tem problema. Eu digo, as pessoas se espantam em dizer, eu não passei frio em momento algum. Justamente o fato, porque eu gosto, o que eu gosto? Eu gosto de entrar nas igrejas, eu gosto de ver as coisas no caminho. Se há um museu, eu tento entrar. E por ser inverno, estava tudo fechado. Então, teve etapas ali logo após. Depois de Pamplona, as coisas foram melhoraram um pouquinho, aí depois de Logronho melhorou bem. Mas teve etapas entre Pamplona e Logronho que a gente passou o dia inteiro sem ver uma parada de peregrinos aberta. Se a gente não tivesse lanchinho, não teríamos almoçado. Entende? Então, essa é a dificuldade do inverno, e não o clima em si. Agora, eu já fiz em maio, já quase junho, e o calor era fatal. Tinha uns pontos, era no caminho do norte, uns pontos ali que, tipo, eu orava e pedia chuva, pelo amor de Deus, porque o sol ele vinha e era um descampado, então o sol vinha, batia no chão e refletia de volta, e o suor, o caminho, caminhando assim já com... Então eu digo, evite o inverno pela questão de se você quer aproveitar o caminho, entrar nas igrejas e tal, evite o inverno por isso.
Mas se há que evitar por uma questão de tempo e clima, evite o verão, porque é muito pesado. Entendi. A gente fez no período de agosto, eu comecei em agosto, ali já é verão, né? Mas, de fato, eu acho que eu enfrentei muito calor ali nas mesetas, realmente é um calor que, a partir de 2 horas da tarde, é recomendável você parar onde estiver, porque é impraticável, é um sol para cada um e não tem sombra, né? É muito complicado. Mas, assim, de maneira geral, o clima era bem agradável ao amanhecer, friozinho, ia esquentando, né, ao longo do dia. Chegava 2 horas, realmente era momento de parar. No máximo, 3 horas a gente tinha que parar, né? Mas quando o sol batia, realmente era muito complicado, muito complicado. Esse ano já teve bastante casos. Eu acompanho o pessoal da Polícia Civil na Espanha. E eles estavam comentando uma das postagens do aumento de casos de pessoas com heat stroke. Agora, como é que eu vou falar hidratação, isso em português? Eu não lembro mais. Desidratação. Exatamente. Durante o caminho, de terem que ser atendidos, levados para ambulância e tudo mais. Porque está realmente muito quente esse ano, né? Está fora do normal. E as pessoas não se cuidarem e continuarem caminhando durante as horas de pico do sol, sem estar hidratado devidamente. Não subestimem, gente. Inclusive, né? Inclusive, mesmo se não tiver sol, por exemplo, eu em setembro, meio de setembro para frente, não tinha, já era 13 graus e eu sentia o suor escorrendo nas costas e tomando água o dia inteiro. Então tem que estar bem hidratado mesmo. Imagine com sol, né? Aí veio a parte paramédica e cuidador, né? Tipo, gente, não esquece o seguinte, que a hidratação do dia de amanhã depende de hoje, né? Tipo, não é no momento. Você tem que começar a tomar hoje para amanhã você estar bem hidratado. Então, é uma questão da água que tem que ser contínua. Não se preocupe com xixi, todo mundo faz xixi no caminho. Mas o importante é que você tenha que se hidrate porque o corpo pede. E é importante assim, que a questão da hidratação, né? Inclusive eu tenho acompanhado algumas lives, a falta de uma hidratação correta, né, pode causar, bom, em alguns casos, né, até facilitar algumas lesões, né? Porque você não está tomando água. Insolação, bom, todo mundo sabe, né? Você não se hidrata, você sofre uma insolação ali. Eu presenciei, inclusive, um senhor espanhol, né? Que realmente estava tendo uma insolação e ele estava fora de si. Ele achava que estava bem, mas ele estava tombando. E se não fosse eu e outros 2 peregrinos, ele ia continuar meio cambaleante até a próxima parada. Então, não brinca com isso. E tem gente que deixa de se hidratar porque não quer ir ao matolete, como a Adriana Reis chama, né? O matolete é o banheiro ao ar livre, né? Não façam isso, porque isso pode também ocasionar um problema chamado infecção urinária, né? Você fica prendendo, você não se hidratar porque não quer ir para o matolete e acaba prendendo demais o xixi. Então, não façam isso porque é muito perigoso. Eu fiz uma postagem sobre o conezinho, né, de urinar e tal, porque a Sharon, que fez o caminho, uma parte do caminho comigo, falou assim, poxa, se eu tivesse me dito, eu teria comprado isso, não sei o quê. Que a minha sobrinha usou e ela gostou muito. É o conezinho que encaixa, né, tem vaginal. Nós temos, né, Juliana? Nós temos. Pois é, e ela, tipo, hoje em dia ela carrega na bolsa o tempo todo, porque se ela tiver aqui ao banheiro, um banheiro público, alguma coisa, ela prefere usar aquilo ali, lavar com a aguinha dela ali e tal, do que sentar numa privada que ela não confia. E imagina, para fazer xixi em pé, em frente à água, tudo foi maravilhoso para ela. Então ela gostou muito e tem essa alternativa, né? Eu não usei, não. Eu levei, mas não usei, não. Confesso que era mais divertido e desafiante fazer ali, né? Parar e se esconder atrás de uma árvore, de um matinho para fazer. Mas, gente, não tem segredo. Todo mundo respeita. E quando sabe que tem gente, né, ali fazendo suas necessidades,
Ninguém fica olhando, é uma coisa que já é um padrão no caminho. Ó, Ninguém fica olhando e é pensa assim, esse. Ih, tá fazendo aí xixi, não tá fazendo. Não, ninguém olha. Segue adiante. Perguntaram que cone é esse, e eu, se vocês me derem licença, eu tenho ele aqui. Vai, Eu vou entregar ele. vai buscar. Eu tava procurando o meu aqui na gaveta, mas não tá fácil. Ó, uma dica que eu dou para o matolete. É um funil. Quem for no matolete, não se esqueça de tirar a mochila das costas, porque eu, na ânsia de não ser vista por ninguém, agachei, não usei o cone, agachei de mochila nas costas e eu não conseguia levantar depois. É sério. Eu precisei fazer toda uma jogada de lado com o peso da mochila. E aí eu comecei a rir, eu não conseguia parar e eu precisei chamar a minha irmã que estava de olho se não vinha alguém, porque era assim o combinado. Quando uma vai, a outra fica olhando e quando começar a se aproximar, alguém faz uma contagem regressiva, né? Que quando chegar no 1, você tem que estar de pé e andando. E aí ela não podia sair de onde ela estava e eu não conseguia levantar, né? Então caí no meio do milharal. Lição 1. Xixi agachado, sem mochila. Sem mochila. Sem mochila. Tá aqui o conezinho. O que eu vou aproveitar? Eu vou aproveitar o seguinte, eu fiz um sorteio desse cone e eu tive um problema com o meu Instagram e eu perdi muitas das minhas mensagens. E eu perdi a seguidora que ganhou. Então, se você estiver assistindo, se você lembra que você ganhou esse cone de mim, me avisa, por favor, porque tá aqui, ele tá pronto, inclusive eu tô até com o envelope para enviar ali, e eu não tenho como, porque eu perdi essas mensagens e eu não tenho como. Então, ele tem a parte ergonômica de encaixe vaginal, ele fica para frente, tá, gente? Ó, esse pontinho aqui é para frente, e vai sair que nem se fosse um menino. Ó, para frente, você não se molha e tal, usa depois o seu cantil, lava ele vem com uma bolsa, não sei se dá para ver aí, vem com essa bolsinha, né? Então você lavou, jogou a aguinha aqui e tal, põe de volta. Esse aqui ele é impermeável, então não vai molhar nenhuma parte da sua mochila. Pode até deixar com o dedinho meio pro lado de fora e tal. E pronto. Dani, você acha na internet, fácil. Na internet, super fácil. Dani, depois você me manda uma mensagem que eu passo direct para você. Super fácil encontrar. É super fácil encontrar. E eu não sei se é útil, porque eu acabei não usando. Eu levei e não usei. Né? Como eu disse, eu me aventurava aí no matolete e fazer lá o que eu precisava. Né? E ficava naquela tensão. Vem, não vem gente, vem, não vem gente. Né? E assim, foi super divertido. Na hora que dava. E eu sempre ficava bebendo água, né? Não hesitava de maneira alguma em beber água, porque, não quero ir no meio do mato, no meio do... Não tem isso, gente. É tranquilo. Não tem, até porque quando você entra no mato, ninguém te vê mais, né? Gente, você entra, eu vou levantar uma questão cultural também aqui. Os europeus têm uma questão de puritanismo muito menor que a gente. A questão europeia da disposição corporal é muito tranquila. O terceiro caminho, eu vi uma coisa que eu achei, eu inventei essa palavra, o Marcos morre de rir de mim quando eu falo isso. Absurdo, eu vi uma coisa absurdante. Absurdante. Todo mundo no albergue, um monte de beliche, e esse espanhol arrancou a calça, arrancou a cueca, pegou a outra cueca, enfiou a calça. Tem mais. Para eles é uma coisa natural. O corpo é natural. Não tem nada ali. Eles não têm pudor. Não tem nada sexual naquilo. E pra gente, que né, a gente tem essa cultura mais puritana, ai meu Deus, né? Menos no carnaval, né? Mas no resto do ano a gente tem aquela questão toda puritana de mostrar corpo e tal, isso aqui. E para mim foi chocante, até eu entender essa parte cultural. Então, a maioria do pessoal que tá ali é europeu, americano, o pessoal já mais aberto nesse sentido. Ninguém vai ficar reparando se você vai fazer xixi na rua, se você vai fazer ali do lado. Se ele passou fazendo xixi, ele vai fazer assim. Acabou. História. Olha, eu presenciei e assim, foi super natural para a pessoa. Ela não estava fazendo xixi, ela estava fazendo algo mais. E não estava nem aí, todo mundo passando e ela tranquila e ninguém olhava.
Eu fiquei encabulado por ela. Mas nem ela se levantou, se limpou e foi-se embora. Então, não tem isso. E como você falou, Pérez, assim, é engraçado porque a gente... não, vou me trocar ali no banheiro, né? Todo cheio de cuidados. Às vezes a gente estava dentro do quarto, assim, a pessoa estava de sutiã, de cueca, não estava nem aí. Ninguém olhava. Acho que realmente nós, os brasileiros, a gente fica, opa, peraí, mas não, né? Fica meio desconfortável. Mas para eles é super natural isso, super natural. Né? A gente que cria minhoca na cabeça. Exato. Vamos se libertar de tudo, inclusive. Juliana, Oi. vamos fazer aqui a leitura da nossa cartinha? Vamos. Eu não sei, a gente já passou um pouco do tempo, vai que nos derrubam, né? Gente, aqui para quem não conhece, né? A Natália, que é... Fala aí da Natália. Ela é uma hospitaleira do caminho, ela criou as cartinhas e a gente sempre gosta de tirar aqui uma cartinha para os nossos amigos que estão nos ouvindo. Então, eu já espalhei e vou puxar uma para vocês, tá bom? Para todos nós. E saiu a generosidade. Cuidar de si, das pessoas ao nosso redor e do universo, dedicar sempre com amor. Quem ama, compartilha. Vibrar na abundância e não na escassez. Acreditar no universo, sabendo que podemos dar, porque não vai faltar. A generosidade aguça a solidariedade. Uma virtude que oferece mais sabor e significado aos pequenos detalhes e atos de quem dá e recebe. Esse é o mel que faz feliz e nutre a vida. O caminho é assim. Um dia ajudamos, no outro somos ajudados. Tudo que foi falado aqui, né? Eu posso ser alguém no caminho do outro, né? Generosidade. Olha só. Escuta, Natália de Molina Seca? Não. A Juliana Natália sabe. Ela é brasileira. Eu ouvi deles através da Patrícia de Astorga. A Patrícia é super amiga da Mara e do José Luiz. Então, e ela tem um amor com a gente. E aquele elemento brasileiro do caminho é fantástico. Inclusive, a gente tem vários brasileiros no Caminho de Santiago, que também é um apoio, né, para quem está indo, principalmente pela primeira vez e se sente meio perdido, meio inseguro. Tem essa rede de brasileiros, né, que são hospitaleiros lá, e que, de alguma maneira, te dá uma segurança maior, porque eles sempre se comunicam, eles sabem o que acontece lá, então vocês podem... no perfil eu sempre coloco a listinha deles e vocês podem perguntar também, acho que Pécio pode ajudar, a Esté pode ajudar, indicando eles. Pécio, eu quero agradecer demais. Mas agora eu vou ter que contar uma historinha da Patrícia, antes de sair. Tá. Porque se ela chegar bem aqui, eu quero que ela saiba disso. Apesar que ela sabe, eu acho que eu já devia contado pessoalmente. A Patrícia... A Sharon que estava comigo... De Astorga. Do albergue Só por Hoje, em Astorga. Ela nos recebeu muito bem. Ela tinha, inclusive, ela estava fechada. Aproveitou que ela ia estar lá por uns dias e abriu e caiu justo quando a gente precisava. Cheguei com a Sharon estava com um problema na perna, estava inchando a perna dela bastante por uma questão médica e tal. E eu, né, logo ali antes de subir para Cruz de Ferro, e eu falei assim, Sharon, acho que amanhã é melhor a gente enviar a sua mochila, porque é uma subida um pouco mais chata e tal, e sua perna tá inchando. Não, porque eu quero carregar minha mochila, não sei o que, não sei o que. Sharon, não é bem assim, tentei, e a Sharon relutante ali. Aí ela falou, vamos ver amanhã como vai amanhecer minha perna. E aí toda noite a gente fazia uma massagem linfática na perna dela e tal. Aí ela acordou, não, ó, tá vendo? Desinchou tudo. Isso aqui, ai meu Deus, né? Aí sentamos para tomar café da manhã e a Patrícia sentou com a gente ali. Porque estavam só as 4 pessoas lá. Bem legal. E aí eu falei assim, então, Patrícia, eu estava aqui tentando convencer a Sharon a mandar a mochila. Eu acho ótimo mesmo, porque aqui essa subida assim, eu comecei a explicar para a Sharon. Aí a Sharon, não, mas eu queria tanto carregar minha mochila, porque não sei o que. Aí ela falou, peraí, levantou da mesa, foi ali perto do escritório dela, pegou uma estatueta de Santiago, falou assim, quem que é esse aqui? Você sabe quem que é? A Sharon falou, Santiago? Ela falou, pois é, cadê a mochila dele? Que legal. Aí a Sharon regalou o olho assim,
Adorei. Pois é. Então, você não precisa da mochila. Uhum. Aí eu falei, ok, vamos ver a mochila. Deu tudo certo. Amei Que legal. essa história. Amei. Bom, gente, estamos chegando ao fim, infelizmente, da nossa live, porque o bate-papo é tão gostoso que eu continuaria aqui até, né, noite adentro. Peço muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado. Foi um bate-papo super gostoso. Gente, sigam o Pécio, ele tem um conteúdo maravilhoso, tem muita história lá para vocês verem. É um cara que tem uma experiência, né, aí, com muitas informações para quem vai fazer, para quem ainda pretende fazer algum outro caminho que ele já fez. Então, é riquíssimo o conteúdo dele. Vão lá no perfil dele. E eu sei que o Pécio ajuda muita gente, né, nas questões do caminho, a entender um pouco como é, como é que não é. Então, demandem dele. Ele gosta disso. Eu sei que ele gosta disso. Tá? E te agradeço demais. É um prazer. E estamos à disposição aí também de você. Sempre que quiser trocar figurinha sobre o caminho, é sempre gostoso a gente estar aqui. Eu e Esther, a gente está sempre querendo ouvir história de peregrinos, né? E essa de hoje foi maravilhosa. Juliana, eu ia até falar quando teria a possibilidade dele voltar, né? A gente sabe que ele depende muito das folgas, mas assim, se a gente pudesse já deixar um pouco engatilhado uma continuação dessa live, seria ótimo. Aí a gente vai se falar aí. Me propõe, não sei, aquela questão de estar para o caminho, eu estou disposto o tempo todo, qualquer momento, porque ele me preenche. E eu gostaria muito de voltar, especialmente a Esther, porque esse caminho foi o primeiro caminho que a terapia é uma coisa que vem na minha vida de muito tempo, que minha irmã é psicóloga, a Márcia Cristina Ágil Seco, lá de Morano, e então a terapia é algo presente na minha vida. E esse caminho foi o primeiro caminho que eu fiz o caminho durante a minha jornada. E foi muito interessante, foi muito presente, me ajudou em vários questionamentos que, ao invés de eu ter que jogar ele para quando eu voltar, eu lidar com ele naquele momento. E, inclusive, eu vou ter, já que alguém vai deixar isso pronto lá, uma outra live, eu vou procurar, porque eu vi a respeito de um terapeuta que faz o caminho com os pacientes. Eu vi. Eles fazem uma terapia em grupo e tal. Muito e eu legal. Opa, como é que eu faço para assinar embaixo? Então tem muita coisa para a gente comentar ainda. O Beto colocou. Muito bom, então. Inclusive livros. Vamos marcar. Né? Ele tem livros. E para finalizar, assim, qual é o próximo caminho, Pécio? Provavelmente em setembro do ano que vem. Com a Sandra Sam, uma amiga minha, que eu acho que eu até vi ela por aí, entrando por aí. A gente vai fazer, a gente não decidiu exatamente se vamos no caminho português ou se vamos voltar ao caminho francês. Eu tô querendo puxar o português, porque acabei de fazer o francês, mas acho que ela quer passar por algumas partes do caminho francês, então vamos ver o que vai acontecer aí. Não vai ser um caminho inteiro, não um caminho de 30 e tantos dias, um caminho de provavelmente 10 dias de caminhada, mas já por mim voltava hoje. Eu também. Vamos aí juntos, ela acabou de comentar, ó, vamos levar a nossa, tá vendo? Essa é a Sandra. Que legal. Obrigado por vocês estarem presentes aqui nessa live, prestigiarem esse bate-papo gostoso. E teremos mais oportunidades aí em outras lives das Quartas do Caminho. Fiquem ligados aí que a gente está sempre comunicando, sempre trazendo peregrinos para contar as histórias. E o Pécio já está convidado por uma continuação dessa live. Obrigada, Esther. Obrigada, Pécio. Obrigada a vocês. Um beijo para vocês. Obrigada, Pécio. Foi um prazer, viu? Todo meu. Um abraço grande. Tchau. Tchau, tchau.